Opa, e aí adolescente, beleza? Bom, seja bem-vindo a este canal, que você possa ser edificado pelas mensagens que aqui são postadas. Espero que Deus te abençoe, compartilhe dessa mensagem. Bom, vamos lá, vamos pro vídeo. A gente tem visto uma confusão doutrinária, uma rotulação por parte dos irmãos que é totalmente contra a palavra de Deus. Às vezes as pessoas, por se denominarem, por se rotularem calvinistas, arminianas, neopentecostais ou qualquer outra rotulação, tem criado divisões entre elas. Tem feito com que pessoas se dividam em certos grupos dentro da igreja por causa de um ideal humano, por causa de pensamentos e reflexões humanas. Isso é totalmente contra a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: Paulo dizendo para a igreja de Corinto: Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Paulo está indo claramente nesse assunto das pessoas quererem se dividirem, se rotularem, porque a confusão doutrinária não faz com que os irmãos vivam em comunhão. Muitas vezes nós vemos as pessoas se definirem como rótulos antes de aceitarem Jesus, dizendo: eu era viciado, eu era fanático por um time, eu era rejeitado. Mas depois que as pessoas aceitam a Jesus Cristo, as pessoas continuam a se rotularem. Elas começam agora a se chamar de calvinistas, arminianas, como eu citei. Vemos algumas divisões hoje que se baseiam no que acontecia na igreja primitiva, né? Em 1 Coríntios 3 a gente vê o exemplo claro disso. Podemos sim trazer 1 Coríntios 3, né, que fala sobre aquela igreja que se dividia, para a atualidade. Vemos inúmeras divisões por rótulos, por ideias e doutrinas de homens. Isso é completamente errado. Vemos lá naquela igreja que eles estavam dizendo: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Paulo. Mas se liga no que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7 e 8. Diz assim: de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. As pessoas querem se rotularem, mas elas esquecem que servem o mesmo Deus. Querem seguir doutrinas humanas, mas esquecem que Deus abençoa cada um e ama cada um. Mas elas esquecem que o Salmo 133 diz assim: que bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A confusão doutrinária e a rotulação tem ido totalmente contra a palavra de Deus. Nós vemos na igreja de Corinto que eles estavam se dividindo e muitas pessoas começaram a separar grupos dentro da igreja, como eu disse, falando: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, mas isso é totalmente contra a palavra de Deus. E é mais interessante se a gente continuar lendo 1 Coríntios 1. Veja o que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, na sequência aqui do 10, mas vamos aqui pro versículo 12 e 13. Diz assim: o que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz: eu sou de Paulo, de Apolo. Outro: eu sou de Pedro. E ainda outro: eu sou de Cristo. O versículo 13 diz assim: por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vemos aqui que Paulo ficou até um tanto quanto indignado, porque as pessoas falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, mas todos servem ao mesmo Deus, e ainda assim criaram essas divisões dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 5 diz assim, pra gente fechar esse tema: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Ou seja, repetindo o versículo, afinal de nós, quem é calvinista? Quem é arminiano? Quem é neopentecostal? Como diz aqui, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Que essa palavra possa mexer contigo, que você possa ver agora a essência de viver em comunhão sem essa rotulagem contemporânea que temos visto. Compartilhe dessa mensagem. Que Deus te abençoe.